Bom dia, está começando mais uma edição do nosso T-News estadual. Hoje é sábado, dia 26 de março de 2016. Bom dia, Marielle Martins. Bom dia, Márcio Martins, bom dia a todos os ouvintes do T-News. Acordou bem hoje? Sim, animada? Sei. Como sempre, né, Márcio? Ótimo. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio T o deputado estadual e líder da oposição na Assembleia Legislativa do Paraná, o Requião Filho. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Marielle. O senhor assumiu recentemente a liderança da bancada de oposição na Assembleia Legislativa do Paraná. Como é que o senhor avalia os trabalhos desenvolvidos pela oposição? A oposição no Paraná, vamos falar bem aqui, bem claro para as pessoas entenderem, é uma oposição construtiva ou atrapalhativa, se é que dá para chamar assim? Nós da oposição, em 7 dentre os 54 deputados, tentamos fazer uma oposição construtiva. O problema é que nós temos um acordo que o dia que o Beto Richa mandar algo que seja benéfico para o estado do Paraná, nós vamos apoiar. Nós já passamos de um ano de mandato e ainda não tivemos nada para apoiar. O senhor é pré-candidato à Prefeitura de Curitiba e, por conta disso, é natural que os deputados da base de Richa acabem fazendo críticas. Muitos dizem que o senhor, na verdade, faz tantas cobranças ao governador Beto Richa porque estaria jogando discursos para a plateia em troca de mais votos. Como é que o senhor encara essas críticas da situação? Veja, isso aí me parece desespero de uma base que tenta defender o indefensável. Eu cobro como líder da oposição e cobrava como vice-líder no primeiro ano, desde o meu primeiro dia de mandato, antes de ser candidato ou pré-candidato a qualquer coisa. O meu trabalho na Assembleia como deputado é fiscalizar o governo. E digo para você, faria o mesmo se o governador fosse outro. Mesmo que fosse do seu partido? Mesmo que fosse do meu partido, mesmo que fosse o Requião. Eu estaria na Assembleia acompanhando os projetos, acompanhando o trabalho do governo, para evitar que o governo cometesse erros. A oposição não vê nada de certo no governo do Beto? A gente vê certo, que é certo o envolvimento do governo do Beto em diversos escândalos de corrupção. Isso é a única coisa certa que tem no governo do Beto até hoje. E até que ponto a rivalidade, porque a gente sabe que tem uma rivalidade do seu pai, né, o senador Roberto Requião, que disputou o governo nas eleições de 2014, acabou sendo derrotado por Beto Richa. Até que ponto essa rivalidade é colocada também nessas discussões da Assembleia envolvendo o governador Beto Richa, ou isso já não faz mais parte da discussão? Não, isso já não faz mais parte da discussão. A eleição já acabou. Agora é um trabalho em prol dos paranaenses, em prol do povo do Paraná. Nós temos que cobrar as estradas, temos que cobrar a saúde, a segurança pública, temos que defender a Copel, a Sanepar, de coisas que o governo tem feito, que caminham, de certa forma. Veja, a Copel e a Sanepar, tudo que tem chego lá na Assembleia, caminha, de certa forma, para uma terceirização, para uma privatização oculta dessas companhias. E veja, são companhias que nós, paranaenses, temos orgulho. E então cabe a nós, pelo menos, tentar alertar os colegas o que está sendo feito. Agora, a oposição como um todo na Assembleia, ela é unida ou ela é, assim, é fácil de ser líder da oposição como oposição? Não em relação ao governo, mas como ela própria? Sim, nós estamos caminhando numa boa sintonia. Existem 4 PMDBistas e 3 petistas na oposição. E se trabalha São os 2 únicos partidos que fazem parte da oposição. Que fazem oficialmente parte da oposição hoje, é PT e PMDB. Mas há um diálogo muito claro de quais são os nossos objetivos, de fiscalizar. E fazem agora, né? Porque até um tempo atrás o líder do governo era do PMDB. Mas era uma coisa meio estranha, né? Porque era um PMDBista que não estava de acordo com a base do partido. Mas isso ele não é daqueles fundadores lá? O Romanelli não era um dos fundadores junto com o seu pai? Não. O Romanelli não é um dos fundadores, mas tem uma história muito grande no PMDB e é reconhecido, tanto por mim como pelo Requião. O Romanelli ajudou e muito o partido e ajudou e muito o Requião quando foi governador. Mas alguma coisa mudou. Eu acredito que quem mudou foi o Romanelli, não o PMDB. Chamavam ele de líder do plenário? Ele fala muito bem, articula muito bem, isso é fato. Se não fosse o Romanelli como líder do governador, o governador tinha perdido a Assembleia no último ano, sem a menor sombra de dúvida. O Romanelli faz o seu trabalho e faz muito bem. Ele segura bem aquela bancada. Então, na realidade, foi uma mudança de atitude do próprio deputado. Ali é uma questão, mas não se desmerece o trabalho que ele fez enquanto membro do PMDB.
Não se desmerece, se reconhece o trabalho que ele fez. Ele foi líder do governador Roberto Requião e segurou bem a bancada. Então, mas ele estava na cota pessoal do governador Beto Richa, ele não estava como indicado do PMDB. Aliás, E ele perde muito com a saída do PMDB? Eu acho que sim. Nós somos o maior partido do Brasil. Somos o partido mais organizado no Paraná. Ele vai agora buscar fazer o seu rumo dentro de um partido muito menor, com a bandeira socialista. Mas e tem bandeira, deputado? Eu acredito que ainda tem. O meu PMDB tem bandeira. Eu entendo que o PMDB nacional, com o perdão da palavra, é uma zona. Mas o meu PMDB, o que eu acredito, ainda tem bandeira. Que é onde eu queria chegar. Na realidade, impeachment ou não da presidente Dilma está na mão do PMDB. Eu não sei se o PMDB, a gente pode chamar, a gente fala PMDB, mas eu não sei se o PMDB é 1, 2, 3, 5, 10, quantos PMDBs, quantos partidos existem dentro do PMDB? No mínimo 3. Então tá, já começamos por aí. Então, se tem 3 partidos, está na mão do PMDB se vai ter impeachment ou não. O PMDB, como um todo, sente o peso dessa decisão que ele tem que tomar? Umas alas do PMDB entendem a responsabilidade que tem na mão e outras alas do PMDB usam esse peso para negociar nomeações no governo. Infelizmente, essa é a verdade. O senhor já falou um pouquinho aí sobre a situação desorganizada do PMDB a nível nacional, e nós temos aí, por exemplo, o vice-presidente Michel Temer sendo citado nas delações de Delcídio, apareceu na lista também da Odebrecht, entre outras listas. Eduardo Cunha é do PMDB e é um deputado que, aliás, já deveria até ter saído da Câmara, porque já nesse caso, sim, já foram comprovadas as irregularidades, além de Renan Calheiros no Senado. Como é que o PMDB aborda essa questão do impeachment, partindo do ponto de vista que esses políticos também não estão com a moral elevada, deputado? Olha, o PMDB trata essa questão com muito cuidado. Nós temos um impeachment por uma pedalada fiscal. Então há que se ver o cabimento legal desse impeachment por pedalada fiscal. Não vamos entrar no mérito político da coisa, vamos entrar no mérito formal, né? Resta saber se a pedalada fiscal é suficiente para desencadear um impeachment ou não. Exatamente. Se agora formos considerar pedaladas fiscais, o descumprimento de uma lei orçamentária como crime, nós temos 16 governadores que precisam ser caçados no Brasil, começando aqui pelo Beto Richa, no Paraná. Sobre o governador Beto Richa, que o senhor até já citou, o governador está sendo investigado pelo Superior Tribunal de Justiça por suposto envolvimento no esquema de corrupção da Receita Estadual, resultado da investigação do Ministério Público da Polícia Federal na Operação Publicano. Inclusive, o delator Luiz Antônio de Souza chegou a falar no ano passado que o governador teria recebido em torno de 4 milhões vindos de recursos desviados da Receita. Em paralelo a isso, a Operação Publicano, temos uma outra operação também, que é a Operação Quadro Negro, que envolve desvios da educação, citando aquela empresa Valor. As obras estão paradas ainda e tem nomes citados aí de deputados como o do próprio governador. E o senhor tem tentado, junto com a oposição, abrir uma CPI, na verdade 2 CPIs, para investigar essas questões. Mas partindo do ponto de vista que são 33 deputados da base, e a base de Beto Richa realmente é uma base forte, o senhor acha que é possível mesmo colocar em prática essas 2 CPIs? Eu não sei se eu sou teimoso ou se eu sou um romântico, mas eu acho que é possível sim conseguir as 2 assinaturas que faltam para a CPI da corrupção, que envolve a Receita, e conseguir as assinaturas restantes para a Operação Quadro Negro. Eu acredito que pode haver um lampejo, dar uma queda de luz lá na Assembleia e de repente quando voltar as coisas estarem um pouquinho mais sérias. Agora, é aí que eu queria chegar. Deputado, o senhor está tentando conseguir 2 assinaturas a mais para instalar a CPI, ou a comissão. No que dá isso, sendo que a grande maioria da Assembleia é da situação? Eu gostaria de acreditar, como eu disse, não sei novamente se teimoso ou romântico, que a CPI na Assembleia, com os deputados certos, poderia ser uma CPI técnica, uma CPI séria, que trouxesse à luz informações que não chegam à imprensa, que não chegam à grande população. Porque, veja, nós temos hoje no Brasil uma revolta com o governo federal, porque chega quase tudo à imprensa. Quase tudo porque é um pouco ainda seletivo aquilo que vaza. Mas aqui no Paraná não chega nada. Há uma blindagem das coisas que acontecem. Tem gente que nem lembra mais que o Beto Richa foi citado na delação da Publicano.
Isso já não está mais todos os dias no jornal, não está sendo repetido. A Operação Quadro Negro, as pessoas perderam um pouco das informações. O governo diz que foi ele que abriu a investigação no NURSE. Ora, eu tenho fontes concretas que dizem que as denúncias foram feitas dentro da Secretaria de Educação lá atrás. E foram tentando esconder, tapar o sol com a peneira, e tentando mexer, tentando demitir quem estava denunciando, perseguir quem estava denunciando, esconder isso. E quando não deu mais para esconder, tentaram fazer uma investigação interna. Mas não adiantou, porque foi para o GAECO, foi para frente, e isso ainda vai dar muita dor de cabeça para essa gente. Agora, o GAECO, com todo, assim, do trabalho que ele vem fazendo, ele tem uma estrutura parecida com a da Polícia Federal e uma independência parecida com a da Polícia Federal para seguir em frente? Gostaríamos que sim, mas não. O GAECO faz um excelente trabalho, faz o seu trabalho de forma silenciosa. O GAECO não é dado a grandes espetáculos, pelo menos o que está aí hoje. E lhe falta estrutura, lhe falta força política, às vezes, acredito eu, até mesmo dentro do próprio Ministério Público Estadual, para tocar as coisas para frente com mais vigor. Em relação ao PMDB na Assembleia Legislativa, houve, claro, muitas discussões, muita pressão para a saída desses deputados, já citados aqui como o caso do Romanelli, Alexandre Cury, Jonas Guimarães, Artagão Júnior e agora o Stephanie Júnior, que chegou também promovendo a discórdia lá na Assembleia Legislativa do Paraná. O PMDB respira mais tranquilo agora? O que a população pode esperar do PMDB agora sem esses deputados que estavam causando ali um certo atrito entre a bancada? Um PMDB mais leve. Um PMDB com uma facilidade maior para fazer o seu discurso, defender as suas bandeiras. Agora nós podemos dizer, somos todos contra o governo Beto Richa, assim como 85% da população do Paraná. E como é que fica a ligação do senhor como líder da oposição? Aí tem o líder da situação e tem o líder da dita bancada independente. Qual é a sua relação com o pessoal da bancada independente? Como é que fica essa relação? É uma relação harmônica? O líder da bancada independente, se não me engano, é o deputado Tercílio Turini do PPS. O deputado Tercílio tem se mostrado um grande parceiro. Tem se colocado a favor da população do Estado, tem comprado boas brigas conosco da oposição e tem feito um belo de um trabalho. Mas a bancada independente, por vez ou outra, tem alguns problemas em fechar questão. Então eles votam cada um com a sua consciência. Nesta semana, o governador Beto Richa nomeou para chefe da Casa Civil o Valdir Rossoni, né? E ele, claro, a bancada de situação não gostou muito da vinda de Rossoni, tanto é que muitos que não perdem um evento com o Beto Richa não compareceram na posse de Rossoni, causou um certo atrito, principalmente Alexandre Cury, Nelson Justus, por causa até dos diários secretos, né, que acabaram sendo investigados. Mas e para a oposição, a vinda de Rossoni é positiva ou não? Olha, vamos aguardar, o tempo irá dizer, porque até agora ninguém conseguiu explicar por que Beto Richa tirou Rossoni do seu ostracismo de deputado federal e o trouxe de volta para o Paraná. Mas é muito diferente um do outro, o senhor conhece os dois. O que saiu, o Ciarra e o Rossoni. E agora? O Rossoni é muito mais midiático, ele gosta de jogar para a mídia, de fazer firula, de falar bonito, de fazer um discurso fácil. Vamos aguardar e ver os resultados. Mas eu acho que a vinda do Rossoni enfraqueceu e muito a coalizão da base do governo. Em relação às CPIs, e uma oportunidade que estivemos também na Assembleia Legislativa do Paraná, alguns deputados nos concederam entrevistas dizendo que o senhor é incoerente quando fala em abertura de CPI, porque o seu pai, quando foi governador, proibia aberturas de CPIs. Isso realmente aconteceu? Há incoerência em seus discursos? Olha, eu gostaria de saber como é que o Requião proibiu a abertura de CPI, se alguém tem isso por escrito. Eu acho que todos os desvios devem ser investigados. E se há denúncia, a denúncia deve ser investigada. Isso já defendi o Requião no seu governo, defendo eu aqui no Paraná, defendo isso no governo federal. Se há indícios de desvio, isso deve ser investigado e deve ser investigado no claro, no limpo. Até porque, se a denúncia for uma denúncia fria, dá ao denunciado a chance de expor a sua verdade. Mesmo que o senhor acha que não tem problema abrir CPI? É uma coisa
natural, faz parte da democracia, faz parte do poder legislativo essa abertura de CPI? Eu acho que sim. Agora, a CPI é um caso extremo. Então nós temos que ter denúncias sérias, nós temos que ter denúncias pesadas para abrir uma CPI. E não como fizeram aqui no Paraná, para bloquear 2 possíveis CPIs, abriram várias CPIs de assuntos sem grandes importâncias ou assuntos que já têm não trazem novidade. Já tem comissões na casa que tratam desses assuntos, blocos, comissões. Então a CPI não pode ser assim, qualquer coisa abre-se uma CPI. Tem que ter uma denúncia, tem que ter indícios, tem que ser uma coisa mais pesada. Porque a CPI é uma comissão de investigação. Não é uma brincadeira para um deputado ou outro fazer palanque. Isso sim. Eu acho que a CPI tem que ter indícios, tem que ser baseadas em denúncias sérias e casos graves. Senão, nós podemos, como deputados, apenas cobrar a fiscalização. Com relação a esse problema que está havendo na Receita Estadual, de desvio e de baixar valores de empresas, de pessoas que deviam para o Estado e foram baixados de forma indevida. Isso é uma coisa nova, deputado? Olha, eu não acredito que seja novo. Porque não foi, por mais que eu gostaria de acreditar, não foi o Beto Richa que inventou a corrupção. Ele deve ter grande participação nisso, mas não foi ele que inventou isso. O delator disse que ele estava junto. Vai caber ao delator e ao Beto provar se estavam ou não. Agora, o próprio delator fala que no governo Requião isso diminuiu, isso quase acabou. Por quê? Porque nós tínhamos uma política séria. Nós queríamos ver os fiscais trabalhando nas grandes empresas. Se havia indícios e denúncias, os fiscais eram investigados, eram trocados de posto. Então tem que haver o combate à corrupção. A corrupção há na Receita, a corrupção há no governo federal, no governo estadual, há corrupção em diversas esferas, até na esfera privada. Porque se não tivesse corruptor, não tinha corrupto. Mas a corrupção tem que ser combatida dioturnamente. Quando você deixa a coisa solta para fazer um possível caixa 2 de campanha, dá no que dá, mais de R$1 bilhão desviados. Agora, é mais ou menos a história do ovo e da galinha, né? Se os políticos, eles pedem dinheiro aos empreiteiros ou os empreiteiros oferecem dinheiro aos políticos? Como é que fica isso? Eu acho que vai de caso a caso de cada um. Eu nunca pedi dinheiro ao empreiteiro e nunca me ofereceram. Não ofereceram? Nunca ofereceram? Enquanto deputado, nunca me ofereceram nenhuma vantagem. Eu não acho que os meus olhos verdes não são tão atrativos quanto o bronzeado do Beto Richa. Agora, nós falamos aqui sobre a operação Publicano, né, envolvendo a Receita, mas também tem a outra operação Quadro Negro, que é uma operação séria, que inclusive tem menos assinaturas, né, possui 10 assinaturas para a CPI, ao contrário da outra que tem 16. Agora, na Quadro Negro, nomes de deputados já foram citados mais amplamente, como o caso do deputado estadual Plauto Miró, o deputado Tiago Amaral, filho do conselheiro do Tribunal de Contas, Durval Amaral, que também aparece na lista, assim como Ademar Traiano. Claro, suposta delação ainda não comprovada. Isso também dificulta para que essa CPI realmente seja colocada em prática, deputado. Eu acho que sim. Há, de certo, um espírito de corpo da Assembleia tentando se defender de novos escândalos. Até hoje a Assembleia não se levantou inteiramente dos últimos escândalos levantados no passado. Agora, na prática, muito se fala em CPI, tem gente que fala que eu não concordo com CPI, porque CPI vira em pizza, não dá resultado nenhum. Na prática, dá resultado mesmo, não vira manobra política? Olha, se a CPI for feita com seriedade, se a CPI for feita com isenção, dá resultado sim. Quem diz que CPI acaba em pizza ou que não acredita em CPI, deve duvidar de si mesmo como deputado, pois imagina o que faria se lá estivesse. Eu tenho certeza que uma CPI com os deputados certos dá bons resultados. Vamos chegar para a capital do estado, a nossa capital Curitiba. São muitos os pré-candidatos à prefeitura. O senhor é um deles. Como é que o senhor vê essa próxima, como é que estão se definindo essa próxima eleição para prefeito de Curitiba? Eu acho que a capital do estado do Paraná tem sérios problemas com a atual gestão e teve sérios problemas com os últimos prefeitos. Curitiba não reelegeu o seu prefeito. Uma das poucas capitais que não reelegeu o seu prefeito. Então há uma insatisfação geral com o trabalho feito nos últimos anos. Eu acho que vai ser uma campanha diferente, uma campanha curta, uma campanha
com poucos dias, com pouco tempo para se discutir projetos e ideias. Mas eu acho e espero que seja uma campanha de propostas e ideias. Como que o PMDB avalia a gestão do atual prefeito de Curitiba, Gustavo Frutti, do PDT? Lenta. Para usar uma palavra coloquial. Na eleição teve junto, não teve? Não, o PMDB não teve junto com o Gustavo. Nem no segundo turno? Nem no segundo turno. O PMDB no segundo turno de Curitiba apoiou aquele que chamava o Beto de cueca de seda. Aquele que... Mas não era um candidato, como é que eu vou dizer, plantado? Como assim? Esse candidato que foi colocado e que foi para segundo turno junto com o Gustavo Frutti. Não, eu imagino que ele tinha o sonho de ser prefeito de Curitiba mesmo, ele queria. O que eu não consigo entender é a mudança de discurso tão rápida e tão abrupta que teve. O senhor, né, como pré-candidato, tem pretensões futuras de também disputar o governo do estado? Olha, eu digo que toda criança que joga bola na várzea sonha em estar na seleção. Não é diferente com quem faz política. Como que o PMDB está se articulando, né, nos 399 municípios do Paraná? Trabalha com a possibilidade de candidaturas próprias ou vai trabalhar também com coligações? O sonho de todo partido é ter candidato a prefeito. Mas tem candidatos suficientes em todos os municípios do Paraná? Infelizmente não. O ideal seria 399 candidatos do PMDB com chance de disputar uma eleição. Onde não tivermos chance de ter o candidato, buscamos o vice. E onde isso não for possível, será procurada uma coligação que esteja próxima ao nosso discurso, às nossas bandeiras, ao não aumento de imposto, à criação de empregos, a um governo que atenda a população que precisa de governo. Vamos lá. Com aqueles pré-candidatos que estão colocados hoje, Gustavo Frutti, Luciano Dutti, Ratinho Júnior, Fernando Francischini, Neile Prevot e Tadeu Venere, com quem Requião Filho iria no segundo turno? Segundo as pesquisas hoje, desses colocados, o segundo turno seria com o Gustavo Frutti. Sim, tudo bem, seria contra o Gustavo Frutti. Quem desses outros, tirando o Gustavo, iria com o Requião Filho? Quem me apoiaria no segundo turno? É. Olha, essa é uma pergunta que você deveria fazer para eles. Mas você receberia apoio de qualquer um deles, inclusive do Dutti? Ratinho, por exemplo, que é ligado ao governo? Eu duvido que o Ratinho me apoiasse para a prefeitura de Curitiba, mas duvido mesmo. Aliás, não está nem confirmada ainda, né, essa candidatura. Não, aqui nós estamos fazendo com relação à pré, nem se sabe se vão ser realmente candidatos. Se vão sair ou não. Eu acho que num segundo turno, as pessoas apoiam quem elas querem, mas quem você traz para o seu palanque é uma questão sua. Então depende muito do passado dessa pessoa, depende muito do discurso dela durante a campanha e qual a visão de Curitiba ela tem. É tipo teu passado te condena, mais ou menos assim. Teu passado te condena. Se você tem uma visão de Curitiba diferente da minha, não dá para você subir no mesmo palanque que eu. Mas mesmo que essa pessoa queira, você deixar de dizer, não, eu não quero o teu apoio. Não. Seria mais ou menos assim? Você não tem como recusar o apoio. Se a pessoa quiser pedir voto para você, ela vai pedir. Agora, você trazê-la para o seu palanque... Por exemplo, eu acho um absurdo o transporte coletivo de Curitiba. Eu acho o transporte coletivo de Curitiba está péssimo. Está caro, está ruim, os ônibus não estão nas condições ideais e é uma briga que eu quero comprar. Eu quero acertar o transporte público de Curitiba. Mas a prefeitura gasta uma bela grana todo mês com o transporte público de Curitiba com subsídios para a operação do sistema. Gasta mal. Gasta mal. O transporte público de Curitiba precisa ser revisto, os contratos precisam ser revistos. Está se pagando por passageiro. Pegaram um transporte que era modelo no mundo. Pegaram um transporte que mais de 140 cidades copiaram. Pegaram um transporte que já foi o mais barato do Brasil e transformaram num caos, por falta de gestão ou falta de interesse público. E em relação ainda às eleições municipais... Então, espera só, ele não respondeu, eu só quero saber o seguinte, desses, quem você não subiria no teu palanque? Quais são os nomes que nós temos aí? Vamos lá, Gustavo Frutti não, porque você acha que seria contra ele. Então, Luciano Dutti, Ratinho Júnior, Fernando Francischini, Neile Prevot e Tadeu Venere. Luciano Dutti é da turma do Beto Richa. Não posso fazer um discurso como deputado e fazer um discurso diferente como candidato. O Ney precisa decidir se ele é contra o governo ou se ele é a favor do governo.
e daí nós podemos conversar. Bom, então já é o primeiro que pode conversar seria o Ney. Mas o Luciano Se não. ele se definir, no caso. Se ele se definir. Não, mas o Luciano não. O Luciano já tá na turma do Beto, tá fechado É socialista também agora. Tá fechado com um governo que aumenta imposto, um governo que bate em professor, um governo que aumenta a luz, água. São bandeiras muito distintas da minha. O Francisquini eu não acredito que estaria no mesmo palanque que eu. Eu sou mais à esquerda que o Francisquini e ele é mais à direita. Seria difícil a gente colocar um discurso em sintonia. Mas não tenho nada contra a sua pessoa, mas acho que as posições políticas são bem diferentes. E o Tadeu é candidato, e o Tadeu está no PT, vai ficar no PT, não sairá do PT. Mas se ele tiver a mesma ideia que eu tenho para Curitiba, eu o tenho hoje como meu vice-líder na oposição e o teria sim no meu palanque. O fato dele ser, Então ser do já- PT não compromete. Não, claro que Não. não tem... Assim, pela questão, né, o PT do tem momento. muita gente boa. Tem muita gente ruim. Tem muita gente que vai acabar presa. Mas tem muita gente boa, tem muita Assim gente como séria. no Assim PMDB como no também. PMDB, como no PSDB, no PHS, no PPS. Nós não podemos definir um partido por uma cúpula momentânea ou por um grupo de pessoas que faz um monte de besteiras. Se fosse assim, eu tinha que me desfiliar do PMDB e escolher outro partido, porque a cúpula do meu partido Pois é, mas de muito qualquer complicada. maneira, aí quando você pega e começa essa folia, aqui no Brasil existe muito disso, troca partidário, isso não pode. Qual é a ideologia? O partido é uma ideologia, já como pressuposto, como base, uma ideologia. Aí você fica pulando, daí você não tem ideologia? Não, e o pior é o partido aceitar todo mundo. Quando o partido começa a aceitar todo mundo porque esse tem chance de se eleger, mas ele não tem nada a ver com o seu partido, não, mas ele vai ser prefeito, vamos trazer ele. Assim você começa a corromper um partido e perder a confiança da população. E como está a composição das chapas do PMDB para a disputa das câmaras municipais, o número de vereadores que devem disputar pelo partido? O PMDB tem forte representação nos municípios? Eu acho que sim, o PMDB é o maior partido e mais organizado do Paraná. Nós temos o maior número de diretórios e acredito que o PMDB irá ser uma opção na maioria dos municípios com vereadores, com prefeitos ou vice-prefeitos. Estava muito boa a conversa, mas o tempo passa muito rápido e como a gente é escravo do tempo aqui, temos que encerrar. Nós agradecemos a visita do Requião Filho e por essa conversa nesse sábado pela manhã aqui na Rádio T. Obrigada, deputado, pela participação e um bom dia. Bom dia, obrigado Márcio, obrigado Marielle e obrigado a você que nos escuta por ter paciência de escutar um político falar tanto por tanto tempo. E nós voltamos na segunda-feira, né? E aproveitamos já para desejar uma feliz Páscoa a todos os nossos ouvintes. Uma feliz Páscoa a todos e até segunda-feira. TNews.